Meio-dia e 2 minutos. Boa tarde, boa terça-feira para você, ouvinte da Band News FM. Segunda hora do nosso No Meio do Dia, desta terça-feira, 23 de abril. Eu, Felipe Bueno Sil, com você até as 2 horas da tarde. A Carla Bigato está em férias, mas ele chegou. Oh, eu cheguei, cá estou, Eduardo Eneg, fico aqui. Hein? Eu estou muito bem. Melhor agora que eu estou aqui contigo. E melhor agora que eu estou aqui com o nosso ouvinte. Lamentavelmente, a Carla não está aqui, mas ela está nos ouvindo. Tá. Sei que ela está nos ouvindo. No radinho do carro. No radinho do carro. A Variant. Ela comprou uma Variant, você sabe, né? Nossa, mas 74, azulzinha, bonitinha. Bacana. Pagou à vista? Pagou à vista. Ah, não parcelou. Depois a gente pergunta para a Ana Freitas se é um bom negócio comprar uma Variant 74 à vista ou é melhor parcelar, né? Com garantia, no cartão, né? Com garantia. Mas eu fico aqui até as 2 horas da tarde, daqui ninguém me tira hoje. Estou aqui comigo, aqui no estúdio, o elegantaço Felipe Bueno, representante da dupla mais admirada do rádio brasileiro. É incrível, essa gola é bacana. Eu achei por um minuto que ela tivesse virada para dentro, mas é que é uma gola que tá para cima. Eu não sei nem o nome dessa gola. Mas é bacana. Obrigado. E aqui junto também com a gente, o nosso ouvinte querido, a nossa ouvinte querida que faz a Band News FM ser aquilo que ela é hoje, 113º dia do ano. Como ninguém mais confere, eu vou falar qualquer coisa. 128º dia do ano, mas é o 113º dia do ano. E eu queria hoje trazer uma discussão sobre... As pessoas acompanharam na semana passada a decisão do Museu de História Natural de Nova York de recusar ser a sede de uma homenagem da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos àquela festa do Pessoa do Ano, né? A Pessoa do Ano até 1990 era Homem do Ano. Depois perceberam que não dá mais para associar no título da homenagem o gênero. Até porque depois disso houve vencedora, um caso, de uma vencedora mulher, mas é um jantar de gala e esse evento acontece desde 1970. No começo ele acontecia no Hotel Plaza, que foi o primeiro lugar. O Hotel Plaza ficou famoso por aquele filme O Esqueceram de Mim, que a família vai viajar para a Flórida e o menino fica em Nova York. Exatamente, ele é hospedado no Hotel Plaza. E é o filme. Depois passou para um outro hotel, o Waldorf Astoria, que também foi palco de filme, Perfume de Mulher, Soprano, Família Soprano, também tem passagens lá no Waldorf Astoria. No caso do Plaza, o Delfim Neto foi premiado como Pessoa do Ano, na época Homem do Ano, lá no Plaza. E depois foi para o Waldorf Astoria. E de 2017 para cá, virou o Museu de História Natural de Nova York. O João Dória, quando ganhou o prêmio em 2017, foi lá. O Sérgio Moro, em 2018, ano passado, foi lá. Os dois são pessoas associadas a governos de direita, né? Mas na época o Sérgio Moro era um juiz, o João Dória, embora já fosse um político de direita, não é que ele tinha uma encarnação anterior, não tinha apoiado ainda o Bolsonaro. Foi em 2017 que ele ganhou o prêmio. E a edição desse ano vai acontecer no dia 14 de maio e o Museu de História Natural, assim como os hotéis, aluga salas. São aluguéis de sala, não tem nada a ver com o museu, não é um evento... para que as pessoas comprem ingresso e vejam os bichos da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, né? O Brasil se relaciona com uns 200 países e tem no Brasil umas 60 câmaras de comércio. Tem as câmaras de comércio de tudo que é país, inclusive algumas específicas, tipo Câmara de Comércio Luso-Brasileira em Minas. Mas a Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos é das mais tradicionais, completou 100 anos agora e faz esse evento. O presidente Fernando Henrique ganhou esse prêmio, o Bill Clinton pelo lado brasileiro, aliás no mesmo ano, foi 2015, mas são figuras democratas, centro-esquerda e tal. Nova York não falou nada. O que aconteceu nesse ano? Lembrando apenas que esse prêmio não é um concurso de Miss, então não é para premiar o mais belo, o mais simpático, né? Não é também Mr. Músculo, não é para ser o cara que tem maior bíceps, nada disso, exato. Não é o Prêmio Nobel da Paz,
a pessoa que tem a história de fraternidade bacana, não é a Olimpíada, o cara corre mais rápido, salta mais alto, não é nada disso. São as pessoas que, na percepção da Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos, mais contribuíram para a relação entre os dois países. Ponto. O Jair Bolsonaro contribuiu para a relação entre os dois países. Como? Com que intensidade? Entendeu a Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos, que não é um órgão público, que ele mereceria ganhar esse prêmio. É a primeira vez que um incumbente ganha esse prêmio. Em geral, às vezes é um ex, às vezes é uma figura do setor privado, mas pela primeira vez pegaram um presidente para dar o prêmio, né? Presidente na ativa. Na ativa. Como no Brasil a fervura ideológica coloca tudo a 3.000 graus, ficou assim: nossa, Nova York reagiu contra Bolsonaro. Nova York tem opinião sobre Bolsonaro, né? É muito interessante, teve uma pesquisa anos atrás que mostrou que os americanos conhecem a floresta amazônica, sabem que a floresta amazônica tem relação com o Brasil, conhecem Garota de Ipanema, já ouviram falar de feijoada, caipirinha, essas coisas, mas acham que a pintora mexicana Frida Kahlo é brasileira. Muitos apontavam isso. E que o português Fernando Pessoa também era brasileiro. Então não conhece muita coisa sobre o Brasil, o que não quer dizer nada. A gente também conhece muito pouco, não é sobre países africanos, não. A gente não conhece nada sobre a Colômbia, sobre a Bolívia, sobre o Chile e sobre os Estados Unidos também. Eu ouvi falar de Miami, Nova York, Washington. Agora pergunta do meio oeste lá, como é que se compõem aqueles estados. Manda alguém desenhar o mapa dos Estados Unidos colocando os estados, pelo menos na região correta. Não coloca. Então também não... o americano é ignorante. Não conhece, porque não acompanha, não tem interesse. Mas do mesmo jeito que tem briga política aqui, tem briga política lá, né? O que aconteceu? O prefeito de Nova York, que é conselheiro do Museu de História Natural, não porque seja ele o conselheiro, mas porque o cargo dá a ele esse direito, ele é democrata, ele é anti-Trump, inimigo do Trump, e o Bolsonaro é amiguinho do Trump. E ele usou o cargo dele para falar: nós não podemos dar esse prêmio ao Jair Bolsonaro. Disse o Museu de História Natural: estamos profundamente preocupados e o evento não reflete de nenhuma maneira a posição do museu de que há uma necessidade urgente de conservar a floresta amazônica, que tem profundas implicações para a diversidade biológica, comunidades indígenas, mudanças climáticas e o futuro saudável do nosso planeta. Isso disse o texto do Museu de História Natural. Aí você vai olhar a história do Museu de História Natural, que é um tremendo museu, vale a pena visitar. É uma coisa extraordinária. Mas o Museu de História Natural só é o que é graças à doação de muitos empresários, né? Entre os quais um empresário chamado David Koch, que hoje está muito adoentado, é o homem mais rico de Nova York. Doou para a cidade de Nova York alguma coisa como 1,3 bi de dólares. Ele conseguiu, mas assim, doou mesmo. Ele bota dinheiro no Sloan Kettering Cancer, lá, o hospital. Ele botou dinheiro num teatro em Nova York, que fica no Lincoln Center, que virou, o nome dele virou David Koch Theater. Ele doou 100 milhões de dólares para o teatro. E ele doou para o Museu de História Natural 20 milhões de dólares para refazer uma ala onde ficam os dinossauros, e que tem, aliás, também fama por uma noite no museu. O Tiranossauro Rex tá ali, né? Chama-se David Koch Wing, quer dizer, a ala do David Koch. Esse cara, que é o homem mais rico de Nova York, ele tem a segunda empresa privada dos Estados Unidos. Chama-se Koch Industry. Faturou 115 bilhões de dólares no ano passado. Só perde para Cargill. Eu estou falando da empresa privada, a empresa fechada, sem capital em bolsa e tal. Esse camarada, ele fez fortuna. Aliás, o pai dele fez fortuna, passou para a geração que ele está. Ele está muito adoentado hoje. E ele fez fortuna com petróleo. Tem pelo menos 300 acidentes ambientais relacionados à Koch Industry. 300. Não é 30, 300. Se fosse 30 já seria um número razoável, né? Mas 300 acidentes ambientais. Esse cara, ele é financiador da National Rifle Association,
que é a favor de arma e faz lobby de arma. Ou seja, ele em várias coisas que ele fala, ele faz o Bolsonaro parecer um tucano meio de esquerda. Mais ou menos. Ele considera e considerou criar um novo partido, porque ele achava que os republicanos já não representavam muito a direita americana, né? Então, o dinheiro do David Koch é bem-vindo no Museu de História Natural. O fato dele ter acidentes ambientais ligados a ele, o fato dele apoiar a arma, isso não cria nenhum constrangimento para o Museu de História Natural. Mas o Bolsonaro aí não dá. O Bolsonaro não dá. Então a gente precisa olhar para essa história e ver o seguinte: tem briga política aqui, tem briga política lá. Dinheiro bom é dinheiro que entra em grande quantidade. Dinheiro pequeno, imagina quanto é o aluguel de um salão para uma festa da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. Irrelevante, é uma vez por ano que eles fazem. Embora a Câmara de Comércio faça 40 eventos por ano, só tem esse evento. E se você pode dar uma faturadinha, ficar bacana com a elite nova-iorquina, você dá uma lambada no Jair Bolsonaro, que não vai deixar nada para Nova York. O que o Jair Bolsonaro é importante para Nova York? Não tem importância nenhuma para Nova York. O que a gente não pode é olhar para isso daqui e achar que porque Nova York, né, que Nova York reage contra Bolsonaro, quando é uma briguinha paroquial lá, e tem um agravante. O Museu de História Natural de Londres, em outubro do ano passado, deu uma festa, sediou uma festa, nos moldes do que seria essa festa, posto que é alugado o salão, para a Embaixada da Arábia Saudita. Tempos depois de ter morrido aquele jornalista, então falaram, pô, você está emprestando o museu, alugando o Museu de História Natural de Londres, para um dos regimes mais criminosos do planeta. Criou uma mega discussão em Londres também. Então criou aquela discussão, tem lá, e é Museu de História, é o primo inglês deles. Então o primo inglês estava com problema em outubro. Vem para Nova York, vai para Nova York. Quisera eu falar, vem, a gente está aqui em Nova York. A gente não está em Nova York. Ainda não. Ainda não. E traz para Nova York, né? Leva para Nova York o mesmo tipo de discussão para uma pessoa que é amiga do Trump. Então, olha, vamos dar pancada nesse cara. Só não podemos achar que Nova York tem opinião sobre Jair Bolsonaro. Primeiro que se tiver, o Bolsonaro vai ficar feliz da vida, achando que até Nova York tem opinião sobre ele. Não tem opinião sobre ele. Depois, porque a gente não pode ficar achando que nós temos um mega problema internacional, e nós temos vários problemas internacionais para resolver, vários deles provocados por este governo, como é o caso de discussão sobre mudança de embaixada, de Tel Aviv para Jerusalém, tentar se posicionar a respeito da China numa discussão com os Estados Unidos. Então, a gente, se quiser achar problema internacional, vai ter. Mas aqui não tem. Aqui a gente está perdendo tempo. É um evento que vai acontecer dia 14, ele vai ganhar o prêmiozinho dele, vai ser personalidade do ano pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. E isso não vai mudar na vida do Brasil, porque nós não vamos vender $1 a mais, nem perder $1 por causa disso. Mas definitivamente não será pelo posicionamento do museu, que quer ficar bonitinho na fotografia, que isso tem algum significado.